Mas agora, meu querido Gavião Bueno, quem está por aqui? Bem, amigos, falamos ao vivo em definitivo, haja coração, é muita emoção. Tá com a gente, Satoru Nakajima. Auxílios, indenizações, penduricários. Onde termina o direito adquirido e começa o excesso, hein? A decisão do STF pode redefinir os limites do teto constitucional no serviço público e reacender um debate sobre privilégios e autonomia do judiciário. Desirê, e o que é constitucional? O que é moralmente aceitável? E quais são as consequências práticas dessa decisão? Vamos lá! Para falar sobre isso e muito mais, recebemos ele, mestre Vem pra cá, nosso mestre, doutor em Direito, Rodrigo Luiz Canaiama! Honra, meu! Boa tarde. Quanto tempo que eu não vinha? Ô, Tava com saudade doutor aqui. Rodrigo Canaiama, que alegria ter você aqui de novo no Boa da Eu Pan, que viu? agradeço o convite. Olha, a última muito vez feliz. que foi em 2023, será? Foi logo depois da pandemia. Vocês me chamaram justamente por isso, porque era o único que vinha. É verdade. Mas ó, o Rodrigo Canaiama, grande advogado, professor, mestre, doutor, ele Paraná. participou por muito tempo aqui no Boa da Pan como nosso colunista, né, da área de direito, política, sobretudo. Então era muito bacana e hoje ter você de volta, que é uma alegria. Obrigado, viu, Canaiama? Obrigado. E Canaiama, o bicho está pegando esse ano incrivelmente para os nossos, que a gente imaginava, heróis, não sei, os nossos ministros, o bicho tá pegando. Hoje, eles vão ter que resolver essa história dos penduricalhos, né? Não, hoje não, porque não vai terminar hoje. Não vai terminar hoje? Não termina hoje? Inclusive Mas tá, né? Tá rolando lá, né? Tá rolando agora. Eu estava assistindo antes de vir até para ter mais material para falar. Ah, é? Mas a questão é que, bom, primeiro a gente sempre vive em crise, né? Faz anos que a gente vive em crise. Então, pra mim, pelo menos, é algo comum, sem esse conflito, briga, etc, né? Esse é mais um conflito que aparece. Então, novidade mesmo nós não temos com relação a isso. Mas é um tema cabeludo, assim, um tema difícil de lidar, porque mexe com muita gente, tem argumentos que são realmente válidos, outros não. Tem gente que tá no meio do bolo e tá de gaiato, tem outros que não, tudo depende, né? Então existe uma generalização de todos os problemas e a imprensa está debatendo corretamente, me parece. Eu acho que é o papel da imprensa realmente levar esse assunto pra gente discutir, mas é bastante complexo, não é tão simples assim quanto está aparecendo na televisão. Então a gente pode começar lá atrás, se vocês quiserem. Então até pra todo mundo ficar na mesma página, e às vezes até quem tá ouvindo e não faz ideia o que tá rolando. Tá batendo uma laje. Porque tá acontecendo também em vários temas Sim. relacionados ao STF, a juízes e a funcionalismo público em geral. O que é a questão do penduricalho? O que é esse o pessoal tá tanto penduricalho falando? que o Bolsonaro colocou aí? Então, o que acontece, né? Então, a Constituição Federal sempre definiu um máximo que os servidores públicos, agentes públicos em geral, podem receber. Só que existem algumas verbas que elas não podem estar no teto porque são consideradas indenizatórias. Então, por exemplo, isso já foi discutido bastante, né? O cara ganha perto do teto e ele precisa de uma verba para viajar, por exemplo, ou recebe um vale alimentação, como qualquer um trabalha, ganha, ou ocupa um cargo a mais, né? Porque ele ganha às vezes um cargo a mais e daí ele tem que trabalhar mais. Sim. Digamos, o cara é ministro e vira presidente, né? Do Supremo. Então, isso acaba sempre superando o teto muitas vezes e algumas verbas foram consideradas como indenizatórias justamente para poder o sujeito ganhar mais, né? Então, essa questão de remuneração sempre vai e volta, né? Por exemplo, nós tínhamos uma discussão mais antiga com relação a se o cara tem 2 cargos. O sujeito tem 2 cargos e aí os 2 são próximos do teto. Como é que fica? Né? Ou um tá no teto e o outro tá longe, mas ele pode receber o do outro. Né? Por exemplo, é professor e juiz. Tá. Digamos, o juiz já tá perto do teto, ele, como professor, ele ultrapassa. Pode? Né? Então, essa discussão sempre aconteceu. E não é uma coisa tão simples como parece, né? A pessoa fala, não pode ir mais que o teto. Mas não é bem assim. Né? Existem situações específicas. Então, um primeiro passo que a gente tem que dar, não generalizar. Né? Nós temos casos em que
realmente se justifica, e tem muitos casos que se justifica um valor que é indenizatório, né? Então, vamos lá, temos que separar. Agora, a outra discussão que a gente tem é com relação ao próprio teto, né? E aí o teto, de fato, não se aumenta, não se reajusta. O Supremo, que é o teto do país, estabeleceu um valor, ele que acaba controlando o teto no país, né? Porque ele é o maior valor. E aí não tem nenhuma iniciativa, já há anos, de realmente refletir sobre o que seria um teto mais adequado. Então vão encontrando saídas diferentes para desviar dinheiro para poder receber. Não é problema desviar, porque a pessoa acaba trabalhando para isso, não, mas ela digo, recebe. daí chega no teto, não tem mais como. Eu falei, o que vamos fazer para ganhar um pouco mais? Vamos desviar? A gente tem que achar umas... não é propriamente desviar, como eu falei, são verbas consideradas como indenizatórias, né? Então aí você juridicamente consegue. Agora, a questão é o melhor cenário, é o cenário correto? Eu acho que não, acho que a gente tem que rever. Como que a gente vai rever? A gente vai rever justamente uma discussão que possa levar a um debate, por exemplo, de reforma administrativa, que está faltando, isso faz parte do pacote. Segundo, se o teto hoje é o teto adequado, né? Se o valor hoje, 46 mil reais, não dá nem teto pra... alto. Não dava. É um teto alto. É um teto alto, A mas... inflação não é nada. Francamente. Como é que alguém vive com 46 mil? É verdade. Eu não sei. Eu não sei. Até porque eu nunca tentei, mas eu gostaria muito de tentar. Eu não sei como vive, mas eu gostaria muito de tentar. Se me disponibilizarem essa... Eu gostaria muito de tentar um período. 46 mil. É o bruto. É dinheiro, É o bruto, não é o líquido. Não é o líquido. Puta, tem desconto Não é o ainda? líquido, tem desconto. Meu Deus do céu. Não, então não dá é um nessa. valor alto, mas Para nós não quero é nem viável. saber. o que acontece? O cara entra lá na carreira, né? Digamos, ele entra com um valor, é uma profissão bem remunerada. Isso acontece em todas as profissões jurídicas, em geral, são bem remuneradas. E daí começa com um valor mais baixo e aí supostamente deveria subir, né? O problema é que a própria carreira acabou ficando achatada. Então, a pessoa ingressa na carreira já num valor já mais elevado. Então, isso diminui a diferença entre a pessoa que acabou de entrar, que tem seus 30 anos de idade, com o sujeito que tem 50 anos. E isso foi também gerando alguns problemas de carreira. Qual que é o incentivo que a pessoa tem de ascender na carreira, de subir? Não faz. Não tem. Não Deixa tem essa sentido. rapaziada tá chegando que trabalha, tipo, eu já... É mais ou menos isso, né? Aham. E aí gera esse problema. Realmente é uma dificuldade. Agora, considera um valor alto? Eu acho que as carreiras jurídicas em geral ganham bastante, né? Isso não é só iniciativa só no setor público, na iniciativa privada também. E em geral, né? Então, a remuneração é uma remuneração mais alta. A questão de justiça remuneratória, eu acho que não é uma questão muito de cada um, acho que não é bem uma discussão. Claro, se você for considerar pela média não considero, mas se você considerar pelos estratos sociais do país, você receber mais do que 20 mil, você é rico no país, né? Vamos lá. Verdade. Se você receber mais do que 20 mil reais, você é rico no Brasil, né? Isso, só pegar lá os dados econômicos, você percebe. Se você olhar o IPEA, por exemplo, 27 mil reais, você é rico. Você é classe A, é considerado como classe ultra rica, né? Então, no Brasil, essa é a realidade. E é verdade. Agora, as carreiras jurídicas sempre foram assim, né? Sempre foram mais bem remuneradas. E, inclusive, a advocacia privada, em geral, é bem remunerada. Né? Por exemplo, um advogado que é recém-formado, em tese, tem que receber pelo menos, mais ou menos, os 5 mil reais, que é o início da carreira. É essa tabela. Depois ela vai subindo. A ideia é que chegue bem mais alto. Então, elas são bem remuneradas. Agora, então, não vamos entrar na questão da justiça. Vamos só discutir se realmente é possível redefinir o que é o teto ou o sistema remuneratório. Eu acho que é isso que hoje está sendo gestado lá em Brasília. Então, aí nós temos um problema. E fica tudo misturado. Veja, nós temos uma sopa de assuntos no Supremo, né? Tem. E aí nós temos começa lá com o Código de Ética do Supremo. Aí depois nós temos a discussão agora sobre o teto. Inclusive a decisão que foi tomada no Supremo, que hoje está sendo julgado nesse momento, o processo não tem nada a ver com esse assunto. É um assunto sobre... Era uma vaga de deficiente que um cara estacionou. Quando viu... Quase isso. Quando viram... Quanto você ganha e aí... Você ganha. Exatamente. Quanto que a pessoa ganha ali digamos, paga pelo estar, né? E aí Foi só porque o juiz falou, sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Pô, e essa cadeira nova, cara? Mas a discussão é justamente essa. Então, começou ali com um assunto que não tinha nada a ver, que era sobre honorários de advogado público, que é uma situação diferente. Aí o Supremo pegou, né? O ministro Flávio Dino pegou essa discussão e falou assim, não, é só sobre honorários, mas eu vou expandir pra tudo. E aí, tudo. É o papel do Congresso fazer isso, mas tudo bem, ele foi lá e fez.
Vale para todo mundo. E aí depois veio o ministro Gilmar Mendes, pegou uma outra ação, uma ação direta em constitucionalidade, agora semana passada, e fez a mesma coisa também. Era uma discussão sobre remuneração dos procuradores do Ministério Público, acho que de Minas, se não me engano, do Mato Grosso. E aí ele também pegou essa decisão e falou, não, para todo mundo, tem o chamado efeito expansivo. Que bom, se né? julga tudo com uma coisa só. E aí... Parece carta de Magic, né? É uma... Exato, Efeito vale expansivo. tudo. Legal. E aí virou para todo mundo. Foi isso que aconteceu. Só que o movimento aí não é um movimento jurídico, é um movimento político. E é isso que a gente tem que entender. Né? E, então... mas vamos trocar de assunto? Não, vamos trocar. Vamos falar sobre o que você acha da pizza de brócolis. Eu gosto da pizza de brócolis. Vamos falar sobre isso. Não, mas continue, Canaema. Tá interessante, tô gostando. Não, o pessoal não vai gostar, tá muito sério. Eu queria transformar uma coisa mais, uma coisa mais leve. Vamos lá. Tá maravilhoso. É que é difícil ser leve. Sabe qual é o problema do Essas dia? 3 morsos na mesa. Imagina, olha aqui, só aqui, ó. Então, os 4, não tem nada de leve. Essas 4 morsos na mesa fica Tá difícil. de preto pra disfarçar, mas não tá dando. Mas sabe qual é o problema do direito? principalmente o professor Léo. Eu vim mal vestido, eu queria vir mais leve também. Não, mesmo você Mas tá mal o problema vestido, do imagina direito nós. é que a gente tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. A gente não sabe falar de uma forma que seja compreensível pelo sei lá, motorista do ônibus, por exemplo. A gente não consegue, é difícil pra gente. E isso é o problema. Tem que reconhecer que é um problema. Então, é difícil explicar uma situação como essa. Mas o que aconteceu? Teve lá o manual, né, o código de ética. Aí, quando o ministro Fachin, corretamente, né, disse, olha, vamos discutir isso aí porque chega de palestra paga pelas empresas, chega de relações de amizade com a pessoa que você está julgando, inclusive, né? Então vamos tentar discutir esse assunto. E aí o assunto cresceu na imprensa, mas lá no Supremo não foi bem recebido. O assunto foi detonado ali. Ninguém queria discutir isso naquele momento, porque, claro, não interessa. E aí as decisões que vieram agora, elas têm uma relação com aquele assunto, porque se pretende ali você, primeiro, jogar uma cortina de fumaça naquela outra discussão. Então você tira um pouco o foco do que estava acontecendo antes. Segundo, você melhora a imagem que o tribunal tem em relação à imprensa. Né? Olha, agora nós estamos aqui discutindo um assunto sério. Né? Então, vamos colocar isso em debate. E terceiro, você queima o próprio presidente do Supremo, porque você diz assim, olha, o nosso assunto aqui é mais importante do que o teu. Entendeu? Então, queima o presidente do Supremo. Querendo comer E aí, por isso que vai o ministro Supremo, o presidente do Supremo, o ministro Fachin, ele tenta conversar com o Legislativo para dizer assim, ó, vamos destravar aquela discussão sobre o pagamento das verbas indenizatórias e vamos destravar a reforma administrativa. E ele fala, vamos fazer um acordo, uma norma de transição, na verdade, que na verdade isso não é um acordo. Que nesse momento, eu acho muito difícil, porque nós temos eleições daqui a alguns dias. Pois é. Né? Inclusive o Greca talvez saia. Eu Mas- vou sair. Eu Tá vou- difícil, hein, Grequinha? Verdade. Não tá fácil, né? Eu estarei lá, eu sou um penduricalho gigante. Porra, você é Nossa, o... haja. Eu sou um penduricalho ambulante. Com certeza. Inclusive, você até comentou, eu né, sou professor? governador, candidato ao Fachin tava governo. em reunião com os presidentes, né, da Câmara. Exatamente, para tentar destravar essa situação. Mas me parece que, ainda que nós não gostemos dessa saída, porque não é ideal, né? O ideal seria uma situação, sei lá, o Congresso vem e diga não pode, ou vamos regular o que pode. Pronto, que é o melhor dos mundos. Vamos regular o que pode. Eu acho que é uma forma de você tentar conter o dano, que está cada vez maior. Então, como a gente não consegue chegar num consenso, virou uma situação conflituosa o tempo todo e ninguém aguenta mais essa situação, né? Vamos lá. É a única solução. Que até pra gente ilustrar aqui, a audiência que tá ouvindo a gente, tá assistindo pelo YouTube, já aproveita, deixa seu like aí. Hoje, o professor mestre Rodrigo Canaema, um grande advogado, comentando aqui sobre todo esse movimento que tá tendo no STF, do julgamento dos penduricalhos, também aí já a gente vai entrar sim no assunto do Código de Ética, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre. Mas assim, pro ouvinte entender, esses penduricalhos, por exemplo, um auxílio alimentação. Auxílio alimentação É um auxílio, necessário. o que tem de tão fora da realidade? Eu imagino que eles devem receber uns 2.000 e pouco de auxílio alimentação, né? Por dia. Senão não faz sentido. Como que é? É por dia, não faz sentido. Vai comer onde? Onde que almoça, né? Em Brasília, PF caro. Pô, em Brasília tem restaurante caríssimo. Tem mesmo. Não podemos Barato comer almoçar né, lá, Canael? não.
Veja só, tem a auxílio alimentação, todo mundo recebe. Eu recebo como servidor público também, né? E o meu auxílio... Aqui só o Fernandinho recebe. Não, o Fernandinho não recebe recebo também. nada. Só o Fernandinho. É o que mais cobre, também precisa de auxílio, né? É o que mais come. É só pra gestores aqui. Não, eu não sou. É esse. Mas auxílio alimentação, tudo. Eu recebo auxílio alimentação. Meu auxílio alimentação é R$1.200, sei lá, mais ou menos isso. Recebe lá como servidor público federal, que eu sou, né? Mas o auxílio alimentação não é propriamente um auxílio alimentação. Ele tem no caso dos servidores públicos, ele tem uma função um pouco diferente. É uma forma do governo, quando quer dar aumento só para quem tá na ativa. Porque os aposentados não ganham. Entendeu? Então é um jogo que você faz. Né? Você dá entendi. Você paga uma verba que tem um nome X, mas ela, na verdade, tem uma outra função, né? E o auxílio alimentação é para isso. No caso da magistratura, tem uma solução, uma solução semelhante também. Recebe-se em torno de R$2.000 ali, que é proporcional à remuneração, e é um auxílio que é reconhecido. Tem outros auxílios que são reconhecidos também. Já o Supremo mesmo já julgou, o CNJ, quando, por exemplo, falta gente para trabalhar, daí a pessoa tem que se trabalhar 2 vezes, daí ele tem um auxílio. Auxílio chapa esse. Mas tem outros auxílios que não cabem, né? Por exemplo, tem estados que pagam, por exemplo, teve auxílio do final do ano lá, né? O auxílio peru, né? Auxílio Aí peru. não dá, Auxílio né? Porque peru. eu acho que daí falta uma mínima, né, razoabilidade. Eu acho que daí você tem que definir o que pode e o que não pode. E aí o que o Congresso pretende fazer, e espera que aconteça, é que estabeleça-se o que é e que pode. Aí é uma questão política, né? Como é na CLT também, ou qualquer legislação trabalhista. Você vai definir daí, politicamente, o que você considera ou não correto. E aí tá definido. É assim que tem que funcionar. Né? Então, se vai ter lobby, né? Às vezes, né, a pessoa vai lá, faz lobby no Congresso, faz parte do jogo. Faz parte do jogo democrático. Vai lá, faz o lobby, inclui alguma verba lá, mas isso faz parte do jogo político daí. Mas aí nós temos que aceitar a regra do jogo. Né? Se a regra do jogo for essa, então vamos aceitar a regra do jogo. Então vamos lá, aprovamos a lei. O que a lei falar, tá falado. Então essa discussão realmente é importante hoje. Teto, que nós temos que redefinir. Existe uma proposta, aliás, que está tramitando, que é da reforma administrativa, e que é dividir as carreiras. Uma das pretensões. Isso começou lá na época do Bolsonaro, daí ela ficou me morrendo, né? Ficou lá parado e daí voltou. Agora voltou. E aí voltou a proposta. Você viu só, Bolsonaro? Você trouxe aí a proposta aí, né? Você trouxe. A proposta aí que... O que você tá achando disso tudo, Bolsonaro? Não posso Tá achar assistindo nada. lá? Não tem onde assistir. A sua Smart TV não tem, né? Não deram. Às vezes alguma coisa... Não deram. E olha que tempo tem, né? Tem, mas tá lendo, né? Pra diminuir, né? O auxílio livro pra mim só. O auxílio livro. Pior que não, com esse que não papo mandam, de te não, fazer livro ler, com né? figura não conta. Ar-condicionado também não deram, né? Não dá ar-condicionado. A única coisa Mas que se é der, você vai meter um ferro de solda no ar-condicionado. Eu faço explodir, galera. Mas, ei, Canayama, o negócio, você comentou aí, a reforma administrativa tinha que ser de ponta a ponta, né? Tem. Nós precisamos Até pra de uma diminuir reforma. o custo que a máquina, né, pública né? Eu, pessoalmente, sou favorável à reforma já desde a época do governo Bolsonaro. Isso já há muito tempo que já vem sendo discutido. Para todo mundo. Né? Então vamos definir de novo o que é serviço público, quais são as carreiras, a estrutura das carreiras. Né? Por exemplo, uma das propostas é dividir carreira de Estado, que daí tem alguns direitos diferentes, digamos, do que o restante, como eu, meio Barnabé, assim, então eu fico mais embaixo, mas daí vai ter gente mais acima, né? Então, essa discussão tem que ser feita, né? Eu acho que, como país, a gente tem que discutir, uma pauta importante. E na época o Bolsonaro bancou mesmo, isso foi uma vantagem, claro, depois aconteceram vários problemas, né, do governo, digamos. Tirando todo o resto. Tirando todo o resto, né? Mas até aquele momento foi boa a proposta, né? E depois, com a pandemia, a discussão morreu. Mas eu acho que a gente tem que retomar. Então, se a gente quer ser um país que quer ser respeitado mesmo com relação ao serviço público, acho que tem que discutir. Mas essa reforma administrativa tem que partir do Congresso e do Senado, né? Ela já tá lá, né? Tá tramitando e faz anos que está tramitando. Passos de... Que não anda. Daí é o relator que quer discutir, mas o governo também sinaliza, olha, agora segura, porque tem eleição. Porque é ruim você colocar isso em eleição, durante a eleição. Tem toda essa questão de timing também, né? O Supremo também tem o seu timing. Por exemplo, a gente não se toca disso, mas o Supremo às vezes engaveta uma ação de
10, 15 anos atrás, que tá lá parada no momento em que precisa. Então ele vai lá e desengaveta uma ação para discutir um assunto que não tem mais relevância, mas que ele aproveita e insere o assunto no momento. Já aconteceu várias vezes isso. E não só o Supremo, mas o próprio Congresso Nacional tá engavetado, fica vindo e voltando justamente para os momentos que precisa pressionar o governo. É política. Isso é sim em qualquer lugar do mundo, tá? Isso não é uma nossa... Não é nosso privilégio. Privilégio nosso. Não é. É igual em todo lugar do mundo. Então, política é assim, ela é móvel, é sempre conflituosa. Só que a situação tá ficando um pouco difícil, porque você não consegue pacificar. Então, você não consegue fazer acordos políticos. Toda a situação vai ficando travada. E aí impacta o judiciário diretamente. E como eu falei, a questão do teto é importante, porque tem estudos, claro, o teto... A remuneração de magistrado é alta, assim como dos procuradores, dos advogados públicos, etc. Vários amigos meus, inclusive, são da carreira, eu converso sobre isso abertamente, inclusive, tentando achar uma solução, né, uma saída melhor. Mas o que acontece, né? O teto, ele realmente ficou congelado, assim, no tempo. Ele ficou parado e isso gera, obviamente, uma insatisfação de quem já está no teto, né? É óbvio. Isso gera uma reação, sempre vai ter. Aí é a política entrando em campo, né? Aí o certo é pegar esses penduricalhos, o que excede, e tentar dar nota de alguma coisa pra voltar. Pra receber de outra forma. Às vezes é só falta de criatividade. É uma saída, né? Pra gente esse dinheiro tem que voltar, né? Hoje aqui no Bodapan, Rodrigo Kanayama, ele que é mestre, doutor, cara que é professor. Já a gente vai falar mais sobre a carreira dele aqui e vamos voltar a falar sobre o bafafá que tá rolando Da Mari Bernini. no STF. E a gente vai comentar daqui a pouquinho. Vamos à Hora Boa do seu rádio aqui na Jovem Baxter, sempre jovem, sempre pan. Estamos por aqui no youtube.com/Biriri Bororó. Você que está aí, você sabe onde você está. Estamos hoje com o Rodrigo Kanayama, o advogado do Bodapan. Eu ia falar advogado Paloma. Advogado do Bodapan. Advogado penduricalho. Estamos falando sobre o STF, já a gente volta por FM, vamos entrar assim naquele assunto cabeludo. Meu Deus do céu, né? Tony Ramos. É de ministro que tem envolvimento com uma coisa lá, outra cá, aí tem a esposa de outro ministro, vamos comentar sobre o que tá rolando aí, sobre o código de ética, né, que a gente quer saber. E manda aí seu comentário, deixa o like, só 44 likes, vamos bater 150 Não hoje, acredito. hein? Ontem fechou 110 likes, ó, 49 likes agora, 50. Deixa seu like aí, comenta a live aí de hoje, tem bastante gente participando, o povo gosta. Você vê, né, que loucura, né, Kanayama? Quando você entrou na escola de Direito, você imaginou que um dia o Brasil ia estar tão a par das coisas que acontecem no STF, no geral, na política? Você imaginou que esse momento ia acontecer? Mesmo sendo de uma forma meio, vamos pensar assim, nebulosa. Futebolística. Futebolística. Acho que futebolística, essa é boa, o professor mandou bem. Mas é bem isso, né? Quando eu era mais novo, eu sabia a escalação da seleção e não sabia a composição do Supremo. Hoje eu conheço... Claro, eu conheço e muita gente conhece a escalação do Supremo. Vamos lá, tá não aqui conhece na mão. da seleção, né? Tá aqui na mão, vamos lá. Sob batuta de Edson Fachin, vem a campo com Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino. Flávio Dino é goleiro. Flávio Dino é goleiro. Mas é verdade, o da seleção brasileira não sabe. Não sei. sabemos. Mas assim, eu acho que o problema é a YouTube. É a televisão. Transmitir. O julgamento faz isso. Tem alguns estudos bem interessantes. Tem um específico da FGV, que comprovaram a diferença antes e depois do televisionamento. Então, antes do televisionamento, os votos eram mais curtos, o ministro falava menos. Depois do televisionamento, glamour, né? aí quer falar mais, erudição, mostrar que sabe, do debate, né, lacrar, às vezes lacra, né? Você já viu várias vezes. Sim. Então, isso não é bom. Eu tenho uma posição contrária ao televisionamento, porque isso beneficia algumas pessoas contra outras, né? Então, no Tribunal aqui de Justiça, eu já me manifestei várias vezes, eu sou contra a publicação no YouTube dos julgamentos.
Eu apareço lá, inclusive, às vezes, vou muito no tribunal, mas eu sou contra, porque você, primeiro, dá uma falsa publicidade, normalmente é só o cliente que está assistindo ali, e às vezes muita gente que eu já vi fazendo, vai, mas não está falando para os desembargadores, está conversando com o cliente que está lá sentado no sofá em casa. Porque a pessoa vai lá, faz ela faz uma sustentação oral, que a gente chama de sustentação oral. Ah, é bom. Que Às vezes, escândalo. às vezes não levanta, tem que... Uma sustentação é bom. Ah, é verdade. Tem uma sustentação oral. Ah, que às vezes só. Bom. A gente faz voltei uma nessa sustentação parte. oral e na verdade você não está ali tentando expor a situação, você está passando a situação para o seu cliente, daí prestando contas para o cara lá. Eu acho que não faz muito sentido isso. Porque quando eu vou para o tribunal, o meu objetivo é defender o meu cliente. E você falar com o juiz, com o desembargador, né? Eu não quero saber o que o cliente está pensando na minha fala. O meu objetivo é defendê-lo ali, independentemente do que ele pensa. Mas você é não tem que dar opinião. Isso fora os advogados que cortam e botam no TikTok daí. Tirando isso, né? O sujeito vai lá... Porque daí ele sabe disso, né? Ele vai lá... nós temos casos no Supremo, inclusive, recentemente. Não vou citar nomes aqui, mas a gente viu... Eu já acho. Né? O sujeito vai lá no Supremo, bate boca com o magistrado, o ministro acaba caindo às vezes na provocação, responde, e daí o advogado vai lá, recorta e fala, olha, viu, é um abuso. E aí ele ganha likes, ganha seguidores, votos. Vamos pro FM. Vamos lá. E estamos hoje aqui com ele, o nosso advogado, Rodrigo Karayama. Ele que está aqui hoje falando sobre essa decisão, né? Que com certeza não vai ser decidida hoje. Não vai acontecer hoje. Não vai. Até a hora que eu vi, o Gilmar, né? Tava nas sustentações orais ainda. Gilmar é a Priscila da TV Colosso. Isso ainda não endureceu. Sobre os penduricalhos, que a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas é um animal, né? A gente vai voltar ainda nesse tema. Mas Kanayama, algo que está acontecendo... Porque assim, o STF virou o ano, aliás, desde o ano passado, começou o ano grandão. Uma redoma, né? Somos implacáveis, aqui todo mundo é do bem, ninguém faz nada de errado e não sei o quê. E do nada, aconteceu o negócio do Banco Master. Aí já a esposa do Xandão, do Alexandre de Moraes, ligada com o banco, e daí o Toffoli, né? O Toffoli com o resort, não sei o quê. Rapaz, o que aconteceu com o STF? Que aí eu quero chegar na pergunta da necessidade do Código de Ética. Vamos lá então, né? Bom, primeiro essa discussão do Banco Master já vinha de muito tempo, né? Vou lá. Já vinha de bastante tempo. Mas você é contra porque o nosso Zé Trovão aqui também tá imparável. Não, ele tá desde ontem aqui reclamando de direito pra diarista. O Jean Willis, Ele tá desde ontem. Mas o que eu tenho em Marina? comum com ele são outras coisas. Hã? Posso ser a Marina? A Érica Rios. Não, que fome você não passa. Claramente. Tem um problema no Agora, professor, Mas não auxílio consigo alimentação. responder. Mas, Kanayama, explique para nós a situação da STF, que mexeu bastante, né? Começou com o Master. Na verdade, o Master já vinha acontecendo há bastante tempo, né? E todo mundo sabia que ia dar algum problema lá atrás, quando começou a discussão com o BRB, né? O Banco de Brasília. Uhum. E aí isso lá atrás foi crescendo e uma hora estourou, porque tinha investigação da polícia e eles foram verificar quais eram as operações que o banco estava fazendo e descobriram que muitas operações não valiam nada, eram tudo fachada, e aí foi caindo o castelo, né? A questão é que muita gente ali acabou entrando nisso, né? Tanto que, e eu não digo só gente grande, gente pequena mesmo. Eu tomei um prejuízo, depois tive que pedir restituição do FGC. Sério? Um monte de gente, muita gente mesmo. Aí que é bom você ter um banco que tenha, né, o suporte do FGC. Não, todos têm, né? Mas o tem FGC uns aí que depende do investimento, né? Isso, Olha, depende se do a gente investimento. tivesse um patrocinador de banco, era agora, hein? Era agora. Se tivesse uma conta Porque nova. muitas vezes o investimento, se não tiver um FGC, investimento. fuja, né? Por sorte. Aí o FGC pagou o valor lá atrás. Na verdade, todo mundo teve algum tipo de prejuízo, mas pagou. Mas um monte de gente, eu conheço um monte de gente que teve, porque o pessoal vai lá oferecendo, tem um papel bom aqui e tal, não sei o quê. Você não vai ficar conferindo, né? Eu li um artigo no Estadão lá do
que eu discordo totalmente. O pessoal colunista disse, mas não é culpa da pessoa que oferece, é culpa de quem compra, que tinha que saber que era ruim. Eu vou saber que é ruim o negócio, eu nem vejo no aplicativo. A pessoa me indica, eu vou lá e aceito, né? Exatamente. Porque eu tenho que confiar em alguém, senão... E o advogado fala, ou o médico fala, olha, você tem uma doença aqui, você tem duas soluções aqui, tomar remédio ou não fazer nada. Você pode escolher, aí você não faz nada e morre. É culpa do médico. Daí eu não é. Da pessoa o cara vai dizer, é culpa do médico. Não é, né? Escolha é escolha dele, né? Não é escolha dele. Então, Exato. não, você tem que, né, tá bem orientado, imagina. óbvio. E aí, bom, vamos lá. Daí começou todo esse problema e foram investigando. E claro, existe, porque veja só, a gente vê no jornal aquela coisa linear, assim, né? Então, começou a investigação, prenderam o dono do banco. Não vou falar o nome aqui, né? Prenderam o dono do banco. Carlos Alberto. Casa caiu! Eu não sou maluco! O Biricutico! Mas prenderam o dono do banco, depois foram investigando as relações que o banco tinha, onde que ele tinha dinheiro, investiu, fez negócio e tal, e foi crescendo. Claro, existem... não é uma coisa linear, assim, existem muitos interesses também por trás, existem, obviamente, movimentos políticos, porque, claro, não tá certo, mas também existe a intenção de você aproveitar o momento e falar, agora eu vou jogar isso aqui no ventilador, vamos fazer o circo pegar fogo. Então, tem muita gente assim também. Então, Brasília, né, o tempo todo um movimento político, assim, para nós, assim, que quem tá de fora não percebe e não aguentaria o tranco. Caramba, né? Então, o tranco é pesado, você tem que ficar ali o tempo todo sendo estratégico, você tem que pensar, vou mexer aqui, vai acontecer aquilo. Então é um jogo de várias peças móveis ao mesmo tempo e você tem que tentar ali organizar. E aí o movimento que os ministros, os parlamentares fazem é um movimento planejado pensando num resultado futuro. Então você pensa assim, vou jogar isso na imprensa porque se eu jogo isso na imprensa, o resultado que eu vou ter depois é aquele porque vai acontecer isso e tal. Você planeja tentando encontrar tentando prever o futuro. Esse é o papel dos economistas, dos cientistas políticos, né? Eles querem sempre tentar prever o futuro. Muitas vezes erram. Na maior parte. Inclusive vários amigos meus. O doutor, ele foi. Inclusive, mandar um abraço pra um deles, eu quero só. Mandar um abraço pro Alberto aqui que não aceita São desde Claudinho. 98. Alberto. Não, eu tenho um amigo que Fala o nome. cientista político aqui, ele foi prevendo o resultado das eleições e chegou lá na última semana, não vai dar outro resultado e o resultado foi aquele, justamente o que ele pensava que não ia acontecer. Aí depois deve ficar aquela situação, mas vários em jornal prevendo erravam, normal, mas isso acontece, porque como economista, jurista, a gente pensa que vai com o resultado, não sabe o que vai acontecer, né? Você depende de várias variáveis. Por isso tem que ser igual o Política, mestre José, né? Que prevê Prevê o exato. futuro. Porcentagem. O mestre José veio aqui, ele prevê por porcentagem. Ó, Por porcentagem. Flamengo vai ser campeão da Libertadores. 40% de ganhar e 60% Agora, de quando ele perder. faz dessa Aí fórmula... Ele tira as cartas e dá a Daí fica estatística. fácil, né? Eu adoro estatística, mas assim, pelo menos é uma referência, você acredita, né? Então, daí, o que aconteceu? Quando começou esse movimento, e aí surgiu essa desconfiança, suspeição de magistrado, né? Suspeição, ou seja, se é suspeito para julgar. E aí, viagens, né? Um advogado do envolvido, né? Que está advogando o caso. Depois tem o caso de você ser amigo da parte. Aí surgiram esses problemas, daí o presidente disse, bom, vamos sinalizar para a sociedade que tem que acabar isso. E como que a gente vai sinalizar? A gente vai jogar na imprensa que a gente vai aprovar aqui vai discutir e aprovar um código de ética, ou um manual, alguma coisa do gênero, né? Eu defendo o manual, mas é uma discussão para outro momento. Mas o código de ética é uma sinalização de que o Supremo está preocupado com a imagem que as pessoas têm dele. É uma sinalização. Então, você joga esse código de ética. O problema é que alguns internamente não concordam, acham que não é adequado, que já tem legislação. E de fato existe, não é mentira. Existe lei que prevê o comportamento de magistrado, que a gente chama de LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei complementar anterior à Constituição, inclusive, e que prevê os direitos e deveres dos juízes. É uma lei antiga que tem lá, ela é boa, mas já antiga, tá desatualizada. Tá em Cruzeiro ainda. Tá em Cruzeiro. Cruzeiro acho que... Cruzeiro novo, talvez. Né? Mas
tem que fazer um código de ética, na verdade, para você fazer você, digamos, mostrar para a sociedade que está preocupado com aquilo. Não basta ser ético, tem que parecer ético. Essa é uma Sabor frase ético. perfeita, né? Eu, na administração pública, hoje, eu assessoro a reitoria da universidade, né? Então, assessor jurídico, eu sou eu que faço isso. Bastante penduricalho, sim. Não, eu não. E aí... Hoje o Cico tá sem nenhum medicamento, né, Zico? Continue, cara. Auxílio alimentação. Não se deixe vencer. E aí, a gente sempre se preocupa. É a imagem que as pessoas vão ter, né? Por mais que você seja correto, você quer mostrar para os outros que você também é. E essa é a pauta do Supremo. O Supremo quer mostrar para a sociedade que é ético. E aí o movimento dos adicionais, dos penduricalhos ou verbas indenizatórias é exatamente esse movimento também. Então os ministros mostram agora, nós somos sérios aqui, vamos fazer uma sinalização para dizer que a gente não compactua, não concorda com isso. E aí você diminui também a discussão sobre o Código de Ética, né? É um efeito político. Então é tudo isso, existe um efeito político que se viesse uma pandemia hoje, todos os assuntos iam desaparecer também. Tem tudo Todos isso. Né? eles, graças a Deus. Tem tudo isso, né? Ufa! Queria agradecer Graças a o Deus. morcego chinês aí. Ufa, finalmente. Comprei um avião, tá chegando já, um container. Eu tenho lá Olha, os então teve que testes. acontecer tudo 5.000 isso testes. para começar a discutir um código de ética, mas no caso o professor comentou sobre um manual. Qual é a diferença, professor, de eu um não código defendo para um um manual? código, seria assim, uma regra. Eu vou pegar aqui um pedaço de papel, vou escrever uma regra naquele jeito que todo mundo conhece, artigos, parágrafos, e vou colocar o que pode e o que não pode fazer. Eu acho que não é o ideal, porque se você quer se comunicar com a população, que vai querer entender uma linguagem simples, você faz um manual, diz assim, juiz da Suprema Corte pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não se recomenda esse comportamento é inadequado. Fechou, é isso que a gente precisa mostrar para a sociedade. E isso se aplica a todo mundo, né? Eu, por exemplo, como advogado, eu acho que os advogados também têm que participar dessa discussão, porque isso se aplica também à advocacia, né? A forma de atuação do advogado. Eu acho que o advogado tem que saber também se portar no judiciário e ter um comportamento sempre correto ali perante o juiz. Não invadir faculdade. Não invadir faculdades, né? Não colocar nas redes sociais isso e você faz ele vítima. Então, tem tudo isso. Isso tem que acabar. Porque correr de né? terno fica muito feio, Victor. Nossa. Tem uma corrida de garçom na Europa. Tem, né? Tem. Eles correm de É verdade, tem mesmo. Porra, É verdade, não é tem bom, mesmo. não é bom. Não é uma cena triste, Não. triste. Nossa, mano, é horrível. Mas então, aí precisamos de uma posição quanto a isso. E, como eu disse, aqui aqui tem uma iniciativa muito legal que foi tem até fazer um elogio público aqui, o desembargador Siguro, que era presidente do TRE, o mandato dele terminou recentemente. Ele teve iniciativa e a corte apoiou por unanimidade, né? Primeiro, agendamento de horário com um magistrado, com um juiz, faz agendamento lá na internet, facilita o acesso. E segundo, publicou as agendas. Então esse foi um movimento no final ali, foi aprovado por unanimidade ali no TRE. Por quê? Por que é importante isso? Porque, por dois motivos. Primeiro, eu tenho que saber, quando o advogado vai lá falar com o juiz, eu tenho que saber quem está indo falar com o juiz. Por que eu tenho que saber? Porque eu preciso saber se, por exemplo, o advogado da parte contrária foi falar com o juiz. Eu também vou lá falar, porque é uma questão de igualdade, paridade de armas, que a gente chama, né? Ele tem a arma, eu também vou lá. E segundo, evita que surja, por exemplo, e isso não serve só para advogado, serve, por exemplo, para qualquer pessoa. Então a pessoa quer falar com o juiz, ela vai lá, agenda e vai fazer a audiência. E aí evita também que uma pessoa mal intencionada, um lobista, por exemplo, vá até lá, porque o nome vai ficar registrado, CPF, etc. Isso Exatamente. diminui. Claro, pode acontecer algum problema, o sujeito vai atender fora. Claro que pode. Mas é aquilo que nós estávamos falando. Você passa uma imagem para a sociedade que não vai acontecer. E dificulta, de fato, né? E é importante isso, que tenha essa transparência. Lá no TRE, houve uma aprovação, como disse, foi unânime. Foi apresentada a proposta, foi aprovada, e é uma proposta que provavelmente vai estar lá no Código de Ética do ministro Fachin também. Porque o ministro Fachin, inclusive, já faz isso. Se você vai lá no gabinete do ministro Fachin, no Supremo, na porta tem a agenda do dia.
E ele publica na internet. A Ministra Carmen Lúcia também faz. Então você chega lá. Eu estive lá recentemente e fui lá nos corredores, foi no dia da posse do ministro Fachin, inclusive. Eu fui lá nos corredores depois da cerimônia e vi lá que tinha a agenda do ministro Fachin, tava lá. Você é bem amigo do ministro Fachin, né? Não, eu fui convidado pra posse porque quase todos os professores foram. Os professores foram lá. Tá certo. Mas foi bem bacana. Tem uma bela chácara em São Luís do Purunã ali. Já estive lá. Não tem mais. Não tem, vendeu? Ai, ó, hoje ele, o doutor, mestre Rodrigo Canayama. Consegue ficar mais um bloco, claro, Canayama? claro, Vai vamos lá. participar, topa participar do Polêmica Brasil, Canayama comentar é as nosso. notícias? Sim. Ele é top. Não, ele é dos nossos. É que eles não cara. conhecem, né? Não, Canayama é da eles não- Canayama é nossa. né? Eles não conhecem, né? A gente colocava o Canayama em cada uma aqui no Quem grupo. falou do doutor pra mim foi o Diogo. O Diogo falou pra mim. O Diogo eu encontrei ele em Brasília. Ah, é? Encontrei em Brasília. Encontrei a gente tava no mesmo hotel. No Não, Ministério foi da no. Educação. Eu encontrei ele lá, fazendo um evento. Ministério da Ele é o Educação. único que responde o WhatsApp. Ele é o Daquela único. galera, só ele responde. Só ele. Os outros são tudo Os canalha. outros. E senhora, hoje aqui no no final Bodapã ajudou. tivemos a presença dele, de Sim. Rodrigo Canayama. Ele que é Canayama, doutor, do STF. mestre, um grande professor, um grande advogado. Canayama, e pra fechar esse assunto aí dos penduricalhos, né, essa coisa toda, você acha que vai ter uma mudança? Vai seguir do mesmo jeito? Como que vai ser? Eu acho que vai ter, movimentou bastante o meio jurídico, né? Mas esperamos que o Congresso também ajude, né? E trabalhe nisso. Eu acho que o mais correto agora é criar uma legislação específica e resolver a situação. Discutir tanto a Constituição, hoje, né? O teto remuneratório, que eu acho que precisa de uma rediscussão, e também a questão do que se considera como valor indenizatório, né? Isso atinge, inclusive, a mim, no caso, como servidor público também, né? Pô, Canayama, obrigado. Eu espero que seja a primeira de muitas participações aqui no Boa, ainda mais nesse ano de eleição. Eu espero muito você aqui na isso eu vou bancada. E nós teremos a grande bancada do Boa da Pan durante as eleições 2026. Pra achar você no Instagram, Canayama, @Rodrigo Canayama. não tem erro, né? Não. Canayama. E a última pergunta. O Fachin vendeu mesmo a chácara? Salva de palmas, Rodrigo Canayama no Boa da Pan. Essa E, fera ó, aí, meu. vai acompanhar Esse aqui, é ó. gente